A terceirização no setor financeiro, ela se iniciou praticamente na década de 90. Houve a abertura econômica e financeira promovida pelo governo Collor. Então, os bancos que vinham de uma situação na década anterior de ter muitos ganhos com a inflação, tiveram que redesenhar a sua atuação no sistema financeiro. Então, quando tinha inflação alta, antes do Plano Real, era uma coisa. Você entrava num banco e o banco ganhava dinheiro, né? Ele ganhava dinheiro só com o fato de você depositar o seu dinheiro no banco. Tudo que o banco queria era que você pagasse uma conta no banco, porque ele tinha um prazo para ficar com esse dinheiro. Então, neste prazo, ele aplicava e ganhava muito dinheiro. Depois que a inflação passou a ser controlada, o banco também mudou. O banco investe muito em tecnologia, ele investe mesmo, né? Para, inclusive, mudar o foco do serviço. Fez de tudo, e os bancos, no geral, fizeram de tudo para tirar os clientes da agência. Como é que você tira o cliente da agência? Mandando para a internet, porque é mais barato. Tem banco que você entra no banco e tem uma fila imensa para você ser atendido no caixa. E se você for, ele quer fazer de tudo para que você saia. Ele não coloca mais pessoas atendendo só porque ele acha que é caro. É que ele quer forçar o cliente a se autoatender, a usar outros meios para fazer aquele atendimento. Porque agora ele tem um foco, que é vender produtos, serviços. Nesse contexto, que nós chamamos também de reestruturação produtiva, né, ocorrida, as empresas, elas facilitadas também por uma base tecnológica mais sofisticada, baseada na automação, na microeletrônica, as empresas vão adotar a estratégia de fazer com que parte desse processo produtivo seja externalizado. Vão adotar a estratégia até de fazer joint ventures, acordos, fusões, concentrando por um lado o capital, mas por outro lado desconcentrando a atividade produtiva, ou tentando desconcentrar o próprio investimento, ou seja, buscando se tornar mais enxuta. A terceirização vem inserida nesse contexto da reestruturação produtiva. Não uma terceirização como imaginada na reestruturação produtiva, em que se mantém a empresa com aquilo que ela sabe fazer melhor, aquele chamado de atividade fim ou know-how empresarial, aquilo que eu sei fazer, e entrego atividades periféricas para outras empresas especializadas fazerem. Não, aqui no Brasil foi um pouco diferente. Por isso que se fala muito em terceirização à brasileira, porque na verdade não é muito uma terceirização, não é uma entrega de atividades para serem realizadas de forma autônoma por outras empresas. O que ocorre no Brasil, em verdade, e ocorreu no setor bancário, foi contratação de trabalhadores por empresa interposta. Então, o que se pretendeu com a terceirização ocorrida aqui nos bancos a partir dos anos 90 foi afastar esses trabalhadores que exercem a mesmo tipo de função própria de bancos, atividade própria bancária da categoria de bancários. No início da década de 90, a gente já encontrava algumas atividades de trabalho dentro do banco terceirizada, como é o caso do pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, né? Eram áreas que já apareciam terceirizadas em vários bancos, tanto do setor privado como do setor público. Em 1992, 93, eles vão ao coração da atividade financeira, que naquela época era a compensação bancária, que era a troca de papéis entre os bancos. Então, por exemplo, numa greve, o que era importante que os trabalhadores aderissem? Qual setor? A compensação. Porque quando eu paro a compensação, eu paro a troca de papéis entre os bancos, o sistema para, o sistema trava. Então fica muito evidente desde aquele primeiro momento por que eles queriam terceirizar a compensação. Não era para levar especialistas para aquela área, não era para ganhar produtividade, era para justamente tirar do controle dos bancários, não ficar numa área de risco, numa possibilidade de greve, nós pararmos a troca de papel e parar o sistema.
financeiro, que até então era possível, né? As greves bancárias não têm a força que tinha há tempos atrás. Por quê? Porque os clientes continuam tendo acesso a determinados serviços bancários, que são feitos pelos caixas eletrônicos. E esses serviços bancários, eles são realizados por esses trabalhadores que não são tidos como bancários, em contratos precários mas continuam sendo trabalhos bancários. Eu sou cliente, eu deposito, né? Quem vai receber meu cheque e vai contar meu dinheiro? Vai processar isso? É um bancário. Quem faz isso? É um caixa. Quem vai eu vou lá no banco, eu entro, eu abro minha conta corrente no banco. Então, eu preencho uma ficha, assino, eu deixo meus dados. Quem está processando essa informação é um terceirizado. Quem sempre fez isso? Um bancário. O caixa eletrônico ele contém uma série de operações de trabalho que são realizadas ali. E esse trabalho é feito pelos terceirizados. Então isso vai para a terceirizada, a gente retira um malote, é assim que se chama, o malote sai das agências, dos caixas eletrônicos, e isso vai parar na empresa terceirizada. Na empresa terceirizada, o trabalhador vai abrir o envelope e ele vai fazer todo o procedimento normal que um caixa faria na agência, só que na empresa terceirizada, né? Sobre outras condições de trabalho. A terceirização foi a grande oportunidade que os empregadores encontraram para flexibilizar, né, as relações de trabalho no Brasil. Se não foi feito isso via legislação como eles gostariam, né, foi feito através das práticas de terceirização. Então, se você olhar uma categoria forte, com direitos constituídos como é a categoria bancária, a terceirização foi a principal forma de flexibilizar, de derrubar os direitos que os bancários conquistaram ao longo desses anos. O processo de terceirização é um processo que vem sendo discutido há muito tempo na CUT, onde a gente vem denunciando essa tentativa de precarização das condições de trabalho dos trabalhadores brasileiros em várias áreas. Desde o início desse processo, que era no começo um debate sobre redução de custos das empresas e, portanto, a passagem de determinadas atividades para outras empresas, que a gente vem percebendo não só o aumento da terceirização, mas a sua utilização como forma de precarizar e de burlar a legislação brasileira em relação aos direitos da classe trabalhadora. A terceirização adquire uma importância extremamente grande na organização de toda a logística, de toda a infraestrutura que vão viabilizar as atividades financeiras. Em alguns casos, algumas empresas terceirizadas cumprem uma função que é mais importante no sentido do funcionamento do sistema financeiro do que a própria atividade bancária. Dentro do conceito real de terceirização, nós temos efetivamente a vigilância, o transporte de valores e algumas funções de back-office, né, que é a preparação de documentos para processamento de compensação. Então, para os bancos, esta colheita, né, ou coleta de documentos e a sua preparação para o processo de compensação e contabilização é uma atividade completamente secundária. E aí a gente observa que os bancos, nessa discussão da atividade fim, eles definiram que o fim é apenas a relação com o cliente. Então, assim, o bancário é aquela pessoa que está na ponta, na linha de frente, só para se relacionar com esse cliente. Todas as etapas do processo de trabalho podem ser terceirizadas segundo o conceito do banco. Só que nós temos outras formas de terceirização que também são bem agressivas, que é, por exemplo, o caso do correspondente bancário. Hoje nós temos aproximadamente 180 mil pontos de correspondentes bancários. Esses trabalhadores não são vinculados à categoria bancária, têm contratos e categorias completamente distintas no formato de contratação, né, no seu contrato de trabalho, nas suas condições de trabalho. Criou a figura do correspondente bancário para atender agências que não tinham ou municípios que não tinham agências bancárias. Né? E ela foi completamente distorcida, essa ideia,
e foi utilizada para baratear para o banco, né? Um serviço que o banco, inicialmente o banco não tinha mais interesse de fazer, pagamento de conta, por exemplo, conta de água, de luz, porque como a inflação está controlada, ele não ganha com dinheiro parado na conta. O correspondente não bancário, que esta é a expressão correta, o correspondente não bancário, ele tem uma atividade principal diferente da prestação de serviço para banco. Então, na verdade, o correspondente não bancário tem hoje um papel extremamente importante na sociedade brasileira para aumentar a capilaridade do próprio sistema e levar alguns serviços bancários, não todos, obviamente, alguns serviços bancários mais perto da população. Essa é uma posição absolutamente unânime entre os empresários, que é quase que uma tentativa de dizer que tudo pode ser terceirizado, porque é um discurso, inclusive, que tenta mostrar à população e à sociedade em geral que estão fazendo isso para facilitar o seu serviço. Na verdade, o que o banco deveria estar fazendo é contratar mais funcionários para melhorar a qualidade do atendimento ao cliente. Qual que é o lado bom? Por que a população gosta? Porque nos lugares que não tem agências bancárias, você pode entrar em qualquer lugar e pagar uma conta. É óbvio que a população vai gostar disso. Mas é claro que se ela tivesse o contrário, um atendimento sem filas numa agência bancária, mais agências naquele lugar, ele vai preferir com segurança. Óbvio que a população também ia preferir isso. Entendeu? Que a ela não foi dada essa opção. Quanto à segurança, né, dos dados de clientes, né, o que nós chamamos do sigilo bancário, ele está em risco hoje, né? Nós já divulgamos, inclusive, em grandes jornais, conta de personalidades aqui do Brasil que tiveram o seu sigilo violado, porque hoje os bancos não estão preocupados com isso. Os trabalhadores terceirizados, eles têm acesso a diversos dados dos clientes. Se não é apenas o extrato, há dados confidenciais sobre a residência, sobre o volume de bens que eles possuem, sobre o saldo, sobre o tipo de movimentação que ele faz através do cheque que ele olha. Quando nós dizemos o terceiro tem acesso aos dados de clientes, o acesso que ele tem é o que a loja tem. Porque a loja recebe um cheque que tem o número do cheque, o número da conta, o número da agência, o CPF, o RG, né? Há quanto tempo ele é cliente. Ele não tem acesso à conta. Ele não tem acesso aos dados da conta, ele tem acesso aos dados do documento que ele está preparando, que ele está processando. Ele não é acesso aos dados da conta. E este acesso que ele tem é um acesso que todo mundo tem. Então, primeiro, os bancos começaram a falar que, imagine, que o empregado terceiro, ele não tem acesso à conta, à ficha cadastral do cliente. Né? Mas isso foi comprovado, foi mostrado, né, que ele tem acesso. Depois os bancos falavam que não tinha acesso à senha. Foi comprovado que também as pessoas tinham acesso à senha. Você entra com a agência de conta, sai na tela lá todos os dados do cliente. A gente só olha o que a gente está fazendo, né? Porque a gente não vai ficar... Aparece tudo. Mas minha colega falou que ela entrou no sistema e viu quanto que tinha na conta de um ator. Ela falou, olha lá, a gente olha lá, vê se a gente quiser, a gente vê quanto que tem. Os bancos, pensados como grandes corporações, têm terceirizado em larga escala. E quando terceirizam e repassam atividades de trabalho que antes eram feitas pelos trabalhadores bancários, já se computa, né, que há uma diminuição dos custos efetivos com a força de trabalho. Por isso que o trabalhador terceirizado vai receber aproximadamente 1/3 do que recebe o trabalhador bancário. Só que quando a gente olha, né, para o padrão de contratação que os bancários conquistaram, a gente vai perceber que os trabalhadores terceirizados não têm apenas uma perda no seu salário. Eles perdem outras coisas. Então, os trabalhadores perdem a PLR, esse trabalhador modifica a sua jornada, ticket alimentação, ticket refeição, nós temos auxílio creche, nós temos verba de requalificação, nós temos um conjunto de direitos que nós conquistamos fruto de muita organização, de muita luta da categoria ao longo desses últimos 30 anos. E isso tudo foi incorporado como um patrimônio
para o segmento bancário? Um outro tema, quando se fala da terceirização, é essa preocupação com a questão da saúde e segurança. Nós temos vários e vários exemplos em vários setores de que a quantidade de acidentes de trabalho e doenças profissionais estão muito mais ligadas aos trabalhadores terceiros nas empresas que fazem essa tomada de serviço do que nas empresas tomadoras do serviço. Normalmente as empresas que se constituem para terceirizar são empresas, ao contrário do que se diz, que não têm know-how no trabalho, né? Que não têm nenhuma especialização, que são constituídas explicitamente, né, para regimentar a força de trabalho mais barata para prestar serviço para o banco. E aí nós temos então fracos departamentos de recursos humanos. Então, nas empresas terceirizadas, é um cenário propício, né, para as más relações de trabalho acontecerem, para que haja, por exemplo, práticas de assédio moral. Quando eu falo de boas condições de trabalho, eu me refiro ao ambiente físico, né? São lugares que as pessoas praticamente são amontoadas, né? Então os computadores são muito, né, um do ladinho do outro, ergonomicamente o mobiliário não é adequado, né, para que a gente pense um trabalhador que fica a maior parte da sua jornada sentado num ritmo de produção que é muito intenso. Eu cheguei a visitar locais, numa empresa, entendeu? Na Barra Funda, que as pessoas estavam sentadas em cima de caixa. Sabe essas caixas de carregar tomate, de verdura? As pessoas sentadas em cima daquilo digitando, entendeu? Então assim, cadeira quebrada, mobiliário, porque o que acontecia? Eles não compravam mobiliário. O banco terceiriza o serviço e todos aqueles móveis que eram usados, eles mandavam aquilo para a empresa usar aquilo, para o funcionário usar aquele equipamento, aquele mobiliário, para executar o serviço que o pessoal fazia dentro do banco. É bem cobrado, eles não tem paradinha, a gente digita assim, 6 horas assim, só tem meia hora de lanche, eles não dão paradinha, principalmente em dia de pico, eles não deixam a gente parar, eles pedem até pra ir no banheiro assim, se for o caso de urgência mesmo. E não deixa a gente conversar, não deixa a gente levantar, nada. Eu já cheguei a ficar até 12 horas trabalhando, digitando. E dá muita dor nas costas, nos olhos, né? O ombro, o braço, dói bastante. E eles não dão uma paradinha. A gente pede assim, eles falam, não pode agora, que tem muito serviço. Não dá, agora não dá. Aí, às vezes, eles dão paradinha lá, meia-noite, que já terminou mesmo aí, que eles falam, pode parar. Ou se o sistema der algum problema. Aí eles deixam a gente parar, porque não tem jeito, né? A gente não pode nem virar do lado assim, que a chefe já tá dando bronca, né? Às vezes a gente nem tá falando assim, tá falando coisa de serviço, e eles dão bronca na gente, chamam atenção, faz a gente passar vergonha às vezes, né? Primeiro tem que melhorar, acho que a chefia, né? A chefia deixa muito a desejar. Porque a gente não pode abrir a boca, porque o serviço tem que sair. A gente só tem que trabalhar. Não pode nem falar. Não pode falar, não pode levantar muito, porque o serviço tem que sair. Você vai botar no tronco. Já fala assim, nossa, se não trabalha direito, a gente vai pro tronco. A gente vai pro tronco mesmo, porque o negócio é feio. E a gente trabalha muito. Às vezes, se você vai no banheiro e demora muito, o chefe ia atrás. Bom, a gente entra 1 hora e sai às 10. Tem 1 hora de almoço e tem que trabalhar muito. E o serviço lá é pauleira. Quando eu entrei era da 1 às 11. Depois de muitas greves que a gente conseguiu diminuir 1 hora, mas era da 1 às 11. Desde que eu entrei, sempre falaram assim, que era assim, se você não ficasse lá extra, você ia ser mandado embora. Porque você era obrigado a ficar, fazer hora extra, para poder o serviço acabar. E essas pessoas não suportam, ela suporta até um tempo, né? Essa pressão muito grande, porque vai gerando uma fadiga contínua. Acaba ou pedindo a sua demissão, ou a própria empresa demite quando percebe que ele não está disposto a dar mais do que ele pode dar, porque a saúde dele está sendo comprometida. As condições são péssimas, ainda que tenham melhorado, as condições de som, iluminação,
segurança do trabalho, não tem a menor... Tem lugares que você chega que nem banheiro tinha para as pessoas, separação de homens e mulheres. Então, assim, essas condições são jornadas de 14, 15, 16 horas contínuas por um período muito longo. Então, assim, as condições ainda são muito precárias. Então, trazer isso para a mesa de negociação é importante, mas tem que ter mobilização desses trabalhadores para ver uma reversão. Então, o sindicato tem um papel fundamental, que é mobilizar esse trabalhador para acompanhar esse processo de negociação. Porque a gente quer reverter o processo de terceirização, é óbvio, mas não a qualquer custo. A gente quer resgatar primeiro a dignidade desse trabalhador, que foi muito aviltada. Já há anos o Ministério Público vem se preocupando com a questão e, juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego e os próprios sindicatos, nós implementamos determinadas ações de inspeções em bancos, pegamos grandes bancos e de forma concentrada, conjunta, nacional, nós fizemos um levantamento total da situação. Nós vimos mesmo a precarização de trabalho, vimos a ilegalidade da situação, a utilização dessas empresas para a fuga da categoria de bancários, dos direitos bancários, e ajuizamos ações em várias partes do Brasil em face desses bancos, com a questão da terceirização. O sindicato foi o grande denunciador nesse caso, né? Eles trouxeram todas as resoluções, toda a evolução e fizeram várias denúncias. Todas as ações foram propostas a partir da denúncia do sindicato. Eles participaram, inclusive, das inspeções conosco e nos ajudaram a encontrar terceirizados em todos os ambientes, né? Já fui em banco em que eles sabiam onde tinham os terceirizados, então eles já nos levaram diretamente na sala onde eles estavam. As ações foram propostas com farta prova, então nós fomos a vários bancos colher provas, entrevistar os empregados que lá estavam e conseguimos reunir provas suficientes para ingressar com ações civis públicas. A questão da terceirização, ela leva a um outro problema no ambiente, na cena do mundo do trabalho. Ela causa um problema de representatividade, né? Porque considerando o nosso sindicato, o Sindicato dos Bancários, ele é um sindicato constituído há muitos anos, ele existe desde a década de 30. Mas se a gente considerar que ele há muitos anos organizava esses trabalhadores, já organizava esses trabalhadores que eram da retaguarda, que eram da compensação, ou mesmo de outras atividades que a gente esteja aqui mencionando, o sindicato, no processo de terceirização, ele entendeu que ele deveria continuar acompanhando esses trabalhadores, porque o sindicato tem se posicionado contra o processo de terceirização por entender que ele precariza. Então, o que acontece? Mesmo sem ter a representação legal desses trabalhadores, porque é isso que acontece, quando há o processo de terceirização, esse trabalhador deixa de estar alocado na categoria bancária e ele é alocado numa outra categoria profissional qualquer, aquela que o empregador determinar. Então ele pode ser alocado, por exemplo, no comércio, ele pode ser alocado no Sindipd, ele pode ser alocado no Sindicatão. Primeiro, a estrutura sindical brasileira não ajuda. Ela não ajuda a que os trabalhadores estejam unificados no mesmo sindicato. Muitas vezes os empregadores que, baseado no código sindical, enquadram qual é o sindicato que representa aquele trabalhador, porque nós ainda temos a unicidade sindical no Brasil, ainda não temos a liberdade sindical completa, onde o trabalhador faz a opção pelo sindicato que ele quer que o represente. Então, essa estrutura sindical bastante pulverizada e dividida em sindicatos por categorias, não sindicatos por ramo de atividade, não nos ajuda. Este é um problema. Apesar da gente ter um nível de sindicalização muito alto, a média está em torno de 70%, a grande dificuldade é o patrão do outro lado, é um patrão que trabalha muito também do outro lado, tem as suas estratégias. Então acho que o grande objetivo que a gente tem é ter uma convenção coletiva de trabalho em que a gente possa englobar
todos esses trabalhadores, independente do segmento que eles estão dentro do ramo financeiro. O trabalho que a gente vem desenvolvendo na CUT sobre terceirização é um trabalho que se iniciou em 2005. Então, a partir desse período é que nós focamos mais, nos detivemos mais em pensar uma estratégia para além da luta de combater, de coibir a terceirização. É uma estratégia que passa por 3 frentes de trabalho. A primeira é a organização dos trabalhadores sindicalizados. O segundo eixo é justamente a negociação coletiva. E o terceiro ponto da nossa estratégia é a questão de uma atuação no poder legislativo. Nós, a partir desse acúmulo de debate que temos na CUT, montamos um grupo de trabalho, um GT, envolvendo todos os nossos ramos, numa perspectiva de avaliar, de fazer um diagnóstico dos nossos trabalhadores do problema da terceirização, dos ganhos e vitórias que a gente tem tido em algumas ações sindicais e ações jurídicas contra a terceirização e, ao mesmo tempo, trabalhando também nesse GT com propostas para ser apresentadas tanto ao governo quanto ao legislativo, à Câmara Federal, ao Senado. Então, o Sindicato dos Bancários, apesar de não ter representatividade legal, entendeu politicamente que deveria continuar acompanhando esses trabalhadores, organizando esses trabalhadores. Mesmo a gente conseguindo criar a condição de negociar com a empresa e melhorar a condição de vida desses trabalhadores, só quem pode assinar um acordo coletivo, né, é o Sindicato de Prestação de Serviço, não é o Sindicato dos Bancários. Então nós conseguimos a representação formal, porque os trabalhadores nos reconhecem como legítimo representante, a gente consegue fazer a negociação, só que na prática, quem acaba negociando, assinando o acordo entre o sindicato e a empresa é esse Sindicato de Prestação de Serviço. Quando eu entrei lá, não tinha nem VA, nem VR, não tinha nada. Só mesmo a condução normal. E depois das greves começou a melhorar. Aí nós começamos a ganhar o VA, depois o VR, diminuiu aquela 1 hora que a gente saía 11 horas, começamos a sair às 10. O vale refeição e o vale alimentação. A gente tem, devido às greves que o Sindicato dos Bancários fez com a gente lá, e foi uma luta para eles dar. É o único benefício que tem mais assim. Essa organização foi agregando conquistas. Nós conseguimos um piso nacional para eles, mesmo sem representar. Eu acho que de fato a gente representa, e até de direito a gente sabe que representa. Mas, por enquanto, nesta situação, nós não estamos representando legalmente, por conta de um subterfúgio que o banco encontrou na legislação para enquadrá-los em outra categoria. É o banco que enquadra. É o banco que enquadra. Esse é o problema do sistema brasileiro. Quem enquadra são as empresas. Os trabalhadores não têm liberdade de escolher, né? Quem enquadra é a empresa, ela diz qual é o sindicato. Tivemos um momento de fazer a greve que eles estavam na precarização total, no desrespeito total à legislação trabalhista. Nós pegamos 2 grandes bancos, 3 grandes bancos trabalhando com empresas assim. Nessa época, a greve aconteceu principalmente por conta disso, para regularizar essa situação, garantir os direitos mínimos desses trabalhadores. É um processo de organização do trabalhador, de mobilização e negociação. E também, a gente também atua com a frente jurídica. A gente tem ações judiciais, mas essa, por exemplo, nós não apostamos muito. Não é a nossa prioridade. Ela é uma parte da nossa ação. Ela está lá na nossa ação. Porque vai depender da interpretação que o juiz der para aquilo. Se o juiz entender que não é atividade fim, ele não conhece o banco como a gente conhece. Se ele entender que não é uma injustiça, que está dentro da lei e que, do ponto de vista dele, a interpretação que está tudo ok, a gente perdeu. Não interessa para nós só uma disputa que gira em torno da vinculação desses trabalhadores ao sindicato. O que mais nos interessa é saber que esses trabalhadores realizam atividades que, na ponta, geram o lucro que o banco tem.
E o que nós queremos, então, é que esses trabalhadores sejam valorizados, sejam respeitados nos direitos que foram constituídos na categoria bancária depois de muitos anos de luta. Mas a luta principal é a luta do combate à terceirização, o combate à precarização das condições de trabalho e a necessidade da gente construir no Brasil uma legislação que dê suporte e garantia para que os trabalhadores possam sair dessa situação que hoje se encontra. Então, ela, como é uma realidade hoje dada, a única forma de enfrentá-la é regulamentando. O seu crescimento é muito expressivo, né? É muito expressivo nos dias de hoje, mas não tem como também negá-la, e como não tem como negá-la, a única forma é enfrentá-la. É enfrentá-la do ponto de vista da ação sindical e do ponto de vista da regulação pública do trabalho, para evitar seus efeitos mais perversos, suas características mais perversas, que são a razão dela existir, inclusive. O que a gente defende? É que eles tenham todos os direitos, as garantias que os trabalhadores dos bancos têm, que sejam reconhecidos, enquadrados na convenção coletiva. Eu diria que a gente tem hoje 461 mil bancários no Brasil que estão no guarda-chuva da convenção coletiva. Mas a gente tem muito mais do que o dobro disso que está fora da convenção coletiva, que está com direito precarizado, que não recebe o que deveriam receber, porque eles estão fazendo serviços que são fundamentais para os bancos.